Boa tarde a todos, boa tarde aos filiados do LIDE Ceará e convidados da imprensa, e muito especialmente aos ilustres convidados que estão nesta sala. Eu sou Emília Buarque, presidente do LIDE Ceará. Hoje é 9 de abril de 2021 e estamos iniciando mais uma LIDE Live. Nesta edição, além de abordarmos um tema da máxima importância para o Brasil de sempre e o Brasil de agora, estamos oficialmente lançando o projeto Imposto do Bem. Nesta live, vamos tratar de dois assuntos. No primeiro bloco, falaremos sobre como cada um de nós pode fazer a diferença na vida da população mais frágil, e vamos falar disso contando experiências pessoais dessas lideranças que aqui estão. Já no segundo bloco, esclareceremos sobre o que denominamos de imposto do bem e abordaremos alguns aspectos, certezas e dificuldades que precisamos superar para fazer chegar de modo urgente ajuda, comida, apoio, recursos para quem mais precisa. Nesse momento absurdamente grave da nossa história. Estamos hoje com uma sala das mais relevantes que já tivemos aqui no LIDE Ceará e peço licença para apresentá-los de modo menos formal do que usualmente faço. Ministro Luiz Fernando Furlan, chairman do LIDE Global, nosso presidente, nosso mentor, e posso dizer sem medo de errar, hoje uma das vozes mais independentes do Brasil, que é exemplo de cidadão, liderança pró-Brasil, pró-meio ambiente, pró-consciência cidadã, que nunca se furtou em apoiar projetos sociais de desenvolvimento, tecnologia, educação, ciência e tudo que seja sinônimo de compromisso com os brasileiros. Lars Grael, campeão olímpico de vela e presidente do LIDE Esporte, a quem temos o máximo orgulho de acompanhar no comitê do LIDE Global. Lars, como muitos atletas, tem uma história de êxito e desafios e vem assumindo um papel muito importante para além do esporte, que é o de cidadão e liderança com bandeiras políticas e sociais. Isso tudo sem mandato, o que prova que todos nós podemos fazer a diferença, mesmo sem estarmos diretamente na política. Cláudio Carvalho é hoje uma das grandes lideranças do país na filantropia. Participa do Conselho dos maiores OSCs brasileiros. É presidente do LIDE Solidariedade e vive a luta incansável pela defesa da dignidade do povo brasileiro, seja apoiando projetos de infância, educação, favelas e outros setores vulneráveis, onde não mede esforços e articula muita gente importante nesta corrente do bem. Max Perlingeiro, um dos maiores nomes da cultura em nosso país, aprendeu desde cedo que arte não é somente um mercado de luxo, como muitos pensam. Riqueza e pobreza estão presentes no setor da cultura, haja visto tantos artistas na luta pela sobrevivência e poucos sendo catapultados ao mais alto patamar de reconhecimento. A arte no Brasil, do ponto de vista sociológico, é instrumento de fortuna e vulnerabilidade ao mesmo tempo. E é por isso que Max, desde sempre, vem construindo um legado de apoio às comunidades vulneráveis através da arte. Mas não é fácil. E Dado Montenegro, que deixei por último propositadamente, pois partiu dele, também inspirado no LAS, essa grande ideia do projeto Imposto do Bem. Dado tem uma história sui generis de convívio com uma das áreas de mais alta insegurança na cidade de Fortaleza e fez disso seu propósito de vida. Deixou carreira, projeção e negócios para transformar o terceiro setor em sinônimo de profissionalização e eficiência. Inclusive, aqui fundou o Instituto Povo do Mar, o IPOM. Usualmente, ministro Furlan abre as lives do LIDE, dada a força do cargo. Mas, para além da abertura oficial, ministro, gostaria de fazer uma provocação. Furlan, todos nós sabemos o quanto você, como ministro, foi determinante para uma política de abertura comercial do Brasil com o mundo, onde foi construído todo um contexto do que realmente podemos chamar de Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, sem falar na grande parceria à época com o ministro Roberto Rodrigues na Agricultura. Sabemos de sua comprovada competência na gestão da companhia fundada por sua família, hoje BRF, podemos dizer uma companhia brasileira de dimensão global. Sabemos dos diversos conselhos de empresas também globais que participou e participa, como a Telefônica Espanha, o Global Board da Panasonic Japão, do Walmart Internacional Estados Unidos, a 1000 participações, entre outros, e hoje ainda na Telefônica Brasil e na própria BRF. E que ainda empresta toda a sua experiência e tempo para as questões do meio ambiente
e projetos sociais dos mais diversos. Então, já lhe passando a palavra, eu lhe peço para fazer um breve resgate histórico, falando de como sua experiência como liderança na política e iniciativa privada lhe moveram para dirigir a Fundação Amazônia Sustentável e apoiar tantos projetos, como já citei, de infância, ciência e outros, tanto na pessoa jurídica quanto na pessoa física. E qual sua visão sobre este papel da sociedade engajada com a sociedade, em especial, mais carente? Boa tarde, ministro. Boa tarde, Emília. Olha, se eu fosse tudo que você falou aí, caramba, eu acho que podia até ser candidato a vereador aqui no meu município. Olha, o que eu carrego, no fundo, é a experiência. Eu, lembrando um pouco, né, eu dirigi várias entidades de classe, né, digo várias porque em setores diferentes, como a Associação das Companhias de Capital Aberto, a Associação das Indústrias de Óleos Vegetais, a de Proteína Animal, e fui, durante 10 anos, vice-presidente da Fiesp, encarregado de comércio exterior e área internacional. Isso em entidades, né? E foi muito engraçado quando eu recebi o convite para ir para Brasília, de uma pessoa que sabia que eu não tinha votado nele, achei inusitado. Né? E aí eu levei essa experiência que as reuniões empresariais, em geral, são, com raras exceções, são terapia em grupo. Né? Reúne um pessoal para reclamar do governo, para dizer que se fizesse isso ia melhorar aquilo, né? E se torna até, em muitos casos, repetitivo. Né? Bom, eu, quando deixei os meus 4 anos e 3 meses de Brasília, eu pensei assim, vou fazer alguma coisa diferente. Não quero voltar ao passado. E aí minha mulher me falou assim, se você ficar em casa 4 meses, que era obrigatório de quarentena, porque eu tinha inside information, eu vou ficar maluca. Nem ela imaginava que viria uma pandemia tantos anos depois. Né? E aí ela falou, você tem que fazer alguns cursos no exterior para a gente sair um pouco, né? Desconectar desse negócio de política, né? Desintoxicar, foi a palavra que ela usou. E aí eu fui para Boston e escolhi desenvolvimento sustentável, que era uma área que me atraía e que eu conhecia pouco. Bom, eu me interessei, era um grupo só de 23 alunos, vamos chamar assim, né? Muitos eram ministros de outros países, eu era um dos poucos, entre aspas, do setor privado. E, quando eu voltei, eu falei, olha, esse é um assunto que é o grande desafio do século XXI. E aí surgiu, numa reunião do LIDE, a oportunidade de, em parceria com o governo do Amazonas, criar a Fundação Amazonas Sustentável, que atende os ribeirinhos, que eu costumo dizer que são a 5ª prioridade amazônica. A primeira, como todos sabem, é a floresta, a segunda é a água, a terceira é a biodiversidade, a 4ª os indígenas, e esses ribeirinhos que moram há gerações ao longo dos rios e na beira da floresta, que não tem nada do Estado brasileiro, nem estrada, nem energia, nem saneamento, nem água, nem nada, né? Estão ali, né? E foi um enorme desafio. E eu fiquei ali 8 anos estruturando uma entidade como fundo permanente, que em inglês se chama endowment, né? E que é muito raro nas organizações sociais ou benemerentes do Brasil. Todo mundo trabalha da mão para a boca, com bases correntes, só gasta o que entra, e lá não. Lá, hoje, tem 100 milhões de reais de um fundo permanente que não pode ser usado o principal.
nacional, só os rendimentos, né? E foi feito a estrutura de uma empresa privada e está muito bem dirigida lá, e eu saí. Então, esses temas ligados à educação, ao meio ambiente, eles passaram a ser prioridade, inclusive a saúde, né? Apoiando aqui o projeto da Politécnica da USP, aqui nos respiradores, né? Que foram desenvolvidos aqui, que hoje estão atuando nessa pandemia. Então, todo esse tipo de coisa para dizer que o tema de hoje ele trata objetivamente de inspirar as pessoas, as empresas, a utilizar alguns mecanismos que a lei permite e que não são utilizados, ou porque as pessoas não querem perder tempo com burocracia, preencher papel, ou porque as empresas, ou porque ignoram, né? Simplesmente. Mas a verdade é que tem um valor muito relevante do que se paga de imposto que poderia ser destinado para diversas áreas. O Lars é um pioneiro e um grande defensor ali da lei do esporte, né? Mas existe o FUNCAD, que é da criança e do adolescente, existe o dos idosos, existem... O mais conhecido é a chamada Lei Rouanet, né? Que é onde tem personalidades midiáticas, né? Que os outros todos são pessoas normais. Então, essa ideia que a Emília nos traz é justamente dizer, olha, pessoal, há coisas que nós podemos fazer no setor privado, independente de governo, ao invés de simplesmente, numa roda de amigos, fazer críticas e falar mal do governo no esporte nacional, dos governos, né? de fazer as coisas. Então, o que eu espero dessa iniciativa é uma espécie de, como dizem no direito romano, né, um vademecum, né, o caminho das pedras, o roadmap, como se fala em inglês. Bom, o que eu faço? E aí nós vamos aqui construir, com as parcerias que já foram citadas, mecanismos de facilitação para que cada um possa, dentro da sua condição e do seu escopo, usar esse recurso num momento específico que, efetivamente, o nosso país precisa da iniciativa privada, precisa que as pessoas se mobilizem, que não fiquem só na defesa, máscara, sabão, isso, aquilo, vacina, mas que olhem para frente, como é que vai ser 2022, 2023. Porque essa gripe vai vir outra, e depois outra. E, felizmente, nós vamos, daqui a pouco, entrar, espero, uma rotina de vacinação anual, como é a vacina da gripe, porque não se fala que é uma gripe, mas é uma gripe, né? Só que ela é muito mais dramática e muito mais fatal do que as gripes anteriores. Então, me alongando bastante, usando desse privilégio de ser chairman do BID, da Emília, de ter um coração grande assim, de não vai me cortar a palavra, eu queria dar as boas-vindas a todos vocês que estão participando e espero que cada um de vocês, como sempre digo, leve para casa mais do que trouxe, né? Ouvindo as opiniões diferentes, pontos de vista e, obviamente, contribuindo no debate, fazendo sugestões, tirando dúvidas. Sejam bem-vindos. Que bom. Ministro, sabendo que você tem uma reunião logo mais, inclusive que tem relação com o nosso tema, que é ESG, né? Eu vou aproveitar mais um pouquinho do seu tema e vou pedir para
para a gente continuar conversando e depois eu passo para os demais. E aproveitando também que está aqui o nosso amigo Mauro Costa, diretor da D2M Comunicação, para dar todo o suporte aqui à imprensa convidada que está nos assistindo. E eu acho que é importante a imprensa, os nossos filiados, ouvirem do ministro. Conversas anteriores à nossa live, você me falava, Furlan, que você, inclusive, faz a destinação, tanto na pessoa física quanto na jurídica. Você, em dezembro, você já define para onde é que vai ser o imposto. Eu já estou adiantando aqui o nosso assunto, mas eu também quero que você fale sobre o potencial de arrecadação, de destinação de imposto para instituições de terceiro setor no Brasil, se você puder. Eu fui despertado para esse tema pelo o FUNCAD, o Fundo da Criança e Adolescente. E aqui um projeto em Cotia, aqui perto de São Paulo, que é muito inovador na área de educação, que envolve esporte e até uma lona de circo, que era para atrair a meninada da Redondeza. E a partir daí eu comecei a fazer a aplicação da parcela de 6% do meu imposto em dezembro, porque tem essa jogadinha que, se você paga no ano base, se você recolhe no ano base, destina para a instituição, é 6%. Se você deixa para pagar na declaração no ano seguinte, se não me engano, cai para 3% ou 4%. Então, eu passei a fazer isso e me interessar. Fui membro do conselho dessa instituição também, que é para ver a aplicação. Depois, eu quis aplicar no Amazonas. Acredite, nenhum município do Amazonas estava habilitado para receber recursos do FUNCAD. Nenhum. Esse é um outro tema, Emília e pessoal, que vocês podem fazer na sua região, de informar também as instituições, mas também as prefeituras, que você está deixando a água passar e não aproveita. Então, nós capacitamos dois municípios do Amazonas para poder receber o recurso que eu e outros passaram a destinar, ajudando realmente a cuidar dos papéis, a dizer, olha, tem governança nisso, tem que prestar conta, tem que mostrar para onde é que foi, tem que fazer o relatório. Então, estou dizendo isso porque estamos falando aí de, sei lá, de 10 anos atrás, né? E, a partir daí, eu nunca mais deixei de fazer aplicação. No ano passado, apliquei também no esporte, apliquei na cultura, aqui na orquestra, na OSESP, na Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo. Então, há uma pleiade de possibilidades, um leque extraordinário que, de acordo com o seu interesse e preferência, é possível fazer, né? E os valores não aproveitados pelos contribuintes, eles estão aí numa casa de 10 bilhões de reais para cima, né? Quer dizer, dinheiro que poderia ser destinado no seu município, no seu estado, no seu interesse pessoal, e que, por comodidade, desconhecimento ou outra razão, simplesmente é recolhido e não se utiliza, né? Então, esse é um alerta, um wake-up call, né, como chama em inglês, acorde para essa possibilidade. E quem faz, externalize isso para o seu vizinho, para os seus amigos, para o pessoal do clube, da sua família. Diz, o que você vai fazer com o seu benefício do imposto de renda? Aqui tem... Olha, eu estou fazendo isso, aquilo, porque, né, eu aprendi com meu avô, quem sabe faz, quem não sabe fazer, critica.
e também que o exemplo, né, mobiliza, que as palavras comovem, mas o exemplo mobiliza as pessoas, né? Então, vamos dar o exemplo. Grande chamado, ministro. Muito obrigada. Vamos agora aqui conversar com o Lars Grael. Lars, todos sabem que você é um campeão mundial e medalhista olímpico dos mais festejados e admirados. Sou fã de carteirinha do Lars. Todos nós. Mas só consegui até hoje navegar com o irmão dele no Brasil. E foi um outro projeto que eu gostei muito, a Volta ao Mundo com um barco brasileiro. E o Lars foi comigo inspecionar a construção ali em Indaiatuba. Olha só. Está convidado, hein? Opa! Mas eu eu estou meio destreinado, eu só vou de contrapeso. Tem que fazer uma transmissão ao vivo, hein, Lars? Mas lá, a sua história demonstra os claros desafios do esporte, o que traz uma grande relação com milhares de jovens que alimentam um sonho de ter uma chance através do esporte, mas principalmente demonstra que para que esses milhares de jovens tenham essa chance, é necessário que haja apoio ao esporte. Então, nós queríamos ouvir um pouco sobre os seus desafios pessoais no esporte e como você traz isso hoje para incentivar projetos que deem oportunidade aos talentos brasileiros e deem dignidade a uma geração. Lars. Bom, obrigado. Boa tarde, Lídia Ceará. É um prazer fazer parte dessa live discutindo um tema tão interessante que é o imposto do bem. Queria saudar a nossa anfitriã, presidente do LIDE Ceará, Emília Buarque, o nosso chairman do LIDE Nacional, ministro Luiz Fernando Furlan, eu diria o nosso Comodoro, parceiros aqui, o Marcos Ternigeiro, o Mauro Costa, Cláudio Carvalho. Gente, e o Dado Montenegro, falar um pouco sobre a minha trajetória de forma resumida. A vela é a minha paixão, o mar é meu habitat prioritário, o vento é a minha energia eólica. Eu recebi essa paixão como um legado de família, do meu lado materno, avô velejador dinamarquês, tios campeões, um sonho intenso de seguir esse rumo de vida. Mas numa fase que não era fácil você, num esporte olímpico de alto custo, rotulado intensamente como esporte de elite, que é a vela, seguir esse rumo porque encontrávamos barreiras, obstáculos, preconceito. Meu pai era servidor público federal, oficial paraquedista do Exército Brasileiro. Comecei a velejar, então, buscando oportunidades. Minha primeira regata na vida aos 8 anos, campeão brasileiro a primeira vez aos 15 e cheguei à primeira Olimpíada aos 20 anos de idade. Num esporte que nós não tínhamos patrocínio. Nessa época dos Jogos Olímpicos de Los Angeles, o único esporte olímpico que tinha patrocínio no Brasil era o voleibol, que criou um conceito de clubes e empresas. Então, você tinha lá a equipe da Pirelli, do Fiat Minas, do Bradesco, Atlântica, Boa Vista, do Banespa. Assim surgiu um conceito de clubes e empresa que no meu esporte não tinha. Então, quando nós lutamos na obtenção de patrocínios para viabilizar a nossa trajetória como um atleta olímpico, encontramos represálias. Fomos rotulados como mercenários e sofri desclassificações de competições. Isso perdurou por 12 anos. De 1984 a 1996, nós lutávamos pela tentativa de se profissionalizar o esporte da vela através de patrocínio, mas havia uma resistência elitista muito grande para que se poluíssem a vela dos barcos com marcas de empresa. Então, isso é um conceito que, felizmente, mudou. Lutei participando em 4 Olimpíadas representando o Brasil e 2 medalhas, até o meu acidente que ocorreu em 1998. De lá para cá, eu passei a atuar no campo da democratização do esporte, criando, junto com meus irmãos e o Marcelo Ferreira, o projeto Grael, lá em 1998, que virou o Instituto Rumo Náutico. 23 anos se passaram no tema de sustentabilidade, educação ambiental,
Esses jovens aprendem a nadar, a remar, a velejar, ao ensino técnico profissionalizante. 17 mil alunos passaram desde a fundação em 98, onde o ministro Furlan conhece e também é um apoiador. Então, após o acidente, eu dediquei a minha vida à experiência na vida pública, um período que eu fui secretário nacional do esporte no governo Fernando Henrique, depois secretário estadual de Juventude, Esporte e Lazer em São Paulo, e passado uma experiência de 8 anos na vida pública, eu fui para o setor privado, onde atuei em cargos em empresas como a Light Energia, no Comitê Brasileiro de Clubes, no esporte da Rede Globo e atualmente na Norte Energia. Dedico também meu tempo a causas filantrópicas, que eu acho que são causas boas da gente defender e lutar, como o Instituto Trata Brasil, debatendo temas como saneamento básico, no Conselho Empresarial do Esporte da Associação Comercial do Rio de Janeiro, e a convite do ministro Furlan, hoje como presidente do LIDE Esporte. Mas, para o nosso tema, eu atuei intensamente na linha de frente para a aprovação da Lei de Incentivo do Esporte, uma tentativa de se criar uma parceria público-privada unindo o governo, no nosso caso, o debate do governo federal. O Estado do Rio de Janeiro já tinha aprovado uma lei inicialmente, buscando equiparação, equidade com a cultura, e o fato é que as leis de incentivo foram conquistas da sociedade, conquistas, né, de vários setores, mas o aproveitamento delas precisa ser melhor debatido, difundido, para que a gente possa ter uma captação mais próxima da totalidade que as leis têm em previsão. E hoje, por desconhecimento ou por preconceito, nós não estamos utilizando. Então, por isso que estamos aqui hoje nesse debate positivo do imposto do bem. Muito obrigado. Obrigada, Lars. Cláudio Carvalho. Primeiramente, eu tenho que resgatar aqui aquela nossa live histórica que nós fizemos no ano passado, por seu intermédio, Cláudio, com o senhor Eli Horn. Eu posso assegurar que foi algo transformador, não só para mim, mas para muitos membros aqui do LIDE Ceará. Mas aqui nós queremos falar dessa experiência, Cláudio, que você traz, fazendo esse match entre empresas privadas e o terceiro setor. Além do LIDE, hoje você é membro do Conselho do Instituto Ayrton Senna, do Instituto Liberta, do Fundo Social de Solidariedade de São Paulo, do Amigos do Bem, da Gerando Falcões, fundado pelo nosso amigo Edu Lira. Então, Cláudio, nos conta um pouco sobre sua atuação nessas instituições e o valor que elas entregam ao Brasil. Bem-vindo, Cláudio. Obrigado, Emília. Boa tarde aos amigos do Ceará. Bom revê-los aí. Estivemos aí há pouco tempo, ainda na pandemia, o ano passado, também nessa live aí que você mencionou, que foi muito legal, muito gratificante. Parabéns aí pela sua provocação para a gente pudesse realizar. Meu amigo ministro Furlan, o Lars, o Montenegro, o Max e todos os amigos. Emília, eu tenho uma admiração enorme por você, você sabe disso, né? Você é uma mulher de garra, vibrante, ativa em vários grupos aí que nós temos em comum, né? Aqui no LIDE. Então, você sempre com as suas provocações faz a gente parar e pensar e ver o que a gente pode fazer melhor. Então, comigo aconteceu isso desde pequeno, né? Só para dar um breve histórico. Eu tive sorte, o seu Eli fala que não tem sorte, né? Eu tive algumas oportunidades que eu não deixei passar e eu tenho até hoje, então, de estar com gente boa do lado, né? Para que a gente possa aprender e se espelhar. Hoje é o nosso ministro Furlan, que eu tenho uma admiração, respeito e uma paixão por ele, que é enorme, né? Só falta o livro que a gente está cobrando, que ele não libera esse livro para nós. Está no freezer. Está no freezer, olha lá, sabia. O livro está então, aí. Eu tentei pegar na minha vida esses bons exemplos e aprender. Eu comecei lá com meu pai. Meu pai, quando a gente falava de filantropia, há 45 anos atrás, sei lá, quando eu me lembro que eu tinha 5, 6 anos de idade, meu pai era do Lions Club, lá da cidade onde a gente morava, aqui no litoral de São Paulo, uma cidade pequena, hoje está um pouco maior, mas ele era o presidente do Lions Club e ele fazia alguns eventos do Lions, como todo o propósito do Lions Club, com as famílias, né, reunidas para poder, justamente naquele tempo, na década de 70, e eu me lembro muito pequeno, isso para fazer o quê? Comida, incentivo,
davam uniformes para os meninos mais pobres, construíam sedes de creche, tudo muito parecido com o que a gente faz hoje, depois de 50 anos, né? Então, meu pai tinha até uma característica, ele cozinhava para muita gente. Então, ele sempre gostou de cozinhar, ele faleceu há 3 meses, infelizmente, mas ele gostava de cozinhar para multidões. Então, ele fazia almoços e jantares beneficentes para 200, 300 pessoas, e ele que cozinhava. Então, você vai lá na cidade, até hoje, uma cidade pequena, todo mundo conhece e lembra dele por causa disso. Então, isso na minha infância foi um aprendizado que eu tive, né? Eu tive boas oportunidades, né? Nós somos uma pequena parcela da população, aí 1, 2%, que tem essas oportunidades, ainda mais no dia de hoje, na situação que nós temos. Então, a gente conseguiu aproveitar. Eu fiz uma carreira executiva de 30 anos aí como executivo, né? Galgando alguns postos. Muitos sabem, eu fiquei 16 anos no Seu Eli, fui vice-presidente da Cirela, da Holding, e aí com ele eu aprendi muito, né? Tive muitas oportunidades e aprendi muito a ser mais humano, entendeu? Então, eu olhava ele até hoje, falei com ele ontem, quer dizer, eu vejo ele com todo o aparato que ele conquistou, né? A humildade, a simplicidade, não precisa de muito para viver, né? Eu falo que ele é o Warren Buffett brasileiro, né? Então, está lá, não dirige, tem o carro dele, tinha o Corolla dele lá até hoje, tal, um cara de não sei quantos bi, e que ele me provocou muito, eu tanto quanto executivo e como participando da trajetória de filantropia dele, me influenciou demais, né? Então, eu falava assim, olha, a gente dá exemplos, eu não preciso de, se eu tenho 10, eu não preciso de 100 para viver, quer dizer, se eu tenho 10 confortavelmente, eu não preciso de 1, 2 para viver, de 100, né? Como a gente diz. Então, a gente precisa ver o nosso papel na sociedade e para ver o que a gente pode ajudar. Porque eu tenho esse exemplo de 50 anos atrás, a gente está passando por isso numa escala muito maior, quer dizer, a desigualdade só aumentou, os privilegiados, que somos nós, estamos aqui na nossa ajudando como a gente pode, mas de uns anos para cá a gente está vendo que a gente precisa ajudar cada vez mais. Então, quando a gente fala de filantropia, fala por que você ajuda tantos projetos, eu fiz alguns estudos pessoais. Quando o João Dória me convidou para ser secretário em 2017, eu saí da minha zona de conforto. Eu tinha 3 opções, Emília. Eu não ia ser presidente da Cirela, porque eu, como executivo a vida inteira, eu participei da transição, que é uma empresa de capital aberto, mais origem familiar, então, naturalmente, os filhos iam ser os presidentes, que ocorre hoje, uma empresa de super sucesso. Eu podia continuar onde eu estava, estaria lá até hoje. Eu poderia fazer um sabático aí de 1 ano, virei para a Adriana, minha esposa, nós estamos juntos há 25 anos, falar, vamos para os Estados Unidos, como o fulano fez, vamos lá para Boston, ficar 6 meses, 1 ano, e na volta eu monto a minha empresa de construção civil, que foi a minha vida inteira, que de fato isso aconteceu. Ou vou fazer alguma coisa que eu gostaria de aprender. E, coincidentemente, o João me convidou para ser secretário de uma área que eu gosto, que é de investimento social, né? Eu tive 2 pastas, então, primeiro eu fui aquele que coordenava as doações, ele pedia e eu tinha que coordenar para encaixar nos projetos sociais, então a gente deixou um grande legado na cidade, né? 1 ano e 3 meses, nós fizemos 18 centros de atendimento para moradores de rua, criamos 4.000 vagas, isso tudo sem dinheiro público, né? Fizemos vários centros de atendimento, criamos aí projetos sociais que estão até hoje, e aí eu assumi uma outra pasta a pedido dele, que era cuidar mais da cidade, que chama prefeituras regionais, e absorvi os 2 desafios. E depois disso, muito o que aconteceu com o fulano, eu falei, eu não posso voltar, eu tenho que fazer alguma coisa diferente na minha carreira, né? Aí, quando eu assumi o LID Solidariedade, eu já fazia parte do LID há muitos anos, a convite aí do ministro Fulano, eu sou curador do LID de Construção Civil e já era conselheiro de algumas entidades filantrópicas. Eu falei, olha, nós temos que ajudar o terceiro setor, porque o que foi falado pelo Fulano é verdade. Quando você tem a Lei Rouanet, eu falei isso para ela uma vez, para a Daniela Merkel, falei, Daniela, é fácil você bater lá no Ministério da Cultura, o cara vai te atender na hora. Quando você pega o Edu Lira, o senhor Abanese, com o projeto embaixo do braço, que ela precisa ter 3 centros de transformação aí no Ceará, no Pernambuco, que ela precisa botar lá 40.000 pessoas para alimentar, que não tem nem água, eles não vão recebê-la. Se ela não falar comigo, se ela não falar com o fulano, ou se ela falar com alguém que vai lá e provoque a pessoa que vai estar empoderada naquele momento para poder receber e dar a importância que ela faz. Entendeu? Então, nós temos ainda uma desigualdade gigantesca nisso. Então, o projeto de iniciativa do Lars para o esporte, que nós temos que dar uma provocada, como eu digo, para todos os setores, né? Hoje, quando a gente vai usar a lei de incentivo para combater a fome, a gente não consegue encaixar nenhum projeto.
Você não pode deduzir do imposto de renda, isso a gente fala depois, mas deduzir do imposto de renda quem quiser doar 10 milhões para comprar cesta básica para o sertão do Ceará. Você não consegue. Então, a gente está muito engessado. Seria óbvio nesse momento, não é, Cláudio? É óbvio, é lógico. Todo mundo... Foi o que o fulano falou, o dinheiro passando pelo ralo e a gente não conseguindo fazer. Então, só para concluir, essas iniciativas todas, hoje eu continuo atuando na construção civil, sou sócio lá na TIE, vocês sabem, também membro do LIDE, e eu procuro montar minha agenda para ajudar. Eu não tenho e não vou ter nenhum projeto social pessoal. Não vou ter. Isso é um objetivo que a gente traçou aqui em casa, falar assim, se eu tenho uma capacidade, eu acho que é até um talento que alguns falam, modéstia à parte, de poder provocar e conectar as pessoas para que possam acreditar nos projetos, para ajudar, eu acho que esse é meu papel, né? O Edu fala que eu construo pontes, né? Então, ele fala muito isso. Então, eu apresentei o seu Eli para o Edu, porque eu acreditava, né? Eu apresentei a Alcione Albanese para o seu Eli, eu apresentei o Edu para o Rubens Menin, aí veio o Jorge Paulo junto, aí eu consigo... É o seguinte, é uma corrente do bem que a gente chama, quer dizer, eu não preciso ter nenhum projeto com meu nome, não tenho essa vaidade, não tenho essa pretensão e nunca vou ter. Eu prefiro fazer o seguinte, eu vou lá, sou conselheiro da Direcional, que é uma empresa de construção civil grande lá de Minas, eu falo, a família Gontijo, vamos ajudar a Emília, o pessoal lá do Ceará, que estão com um problema, eles são sérios. E aí, graças a essa credibilidade, as pessoas vão nessa onda de ajudar. Então, é isso. Para concluir, a filantropia hoje mudou muito o patamar, acho que a gente precisa mudar cada vez mais. As grandes famílias ainda doam muito pouco, 0,5%, comparado aos Estados Unidos, 2%, 3% da fortuna das famílias. Aí. O seu Eli foi um bom exemplo, que ele doou 60% em vida, lá pelo Giving Pledge, que a gente fez lá nos Estados Unidos, com o Bill Gates e o Warren Buffett. Mas a gente precisa engajar cada vez mais as famílias, as empresas e tirar o gesso desse problema fiscal que nós temos muito dinheiro na mesa e que nós temos... Desculpa, caiu aqui, era o Edu Lira ligando aqui. Tem muito dinheiro na mesa para a gente fazer. E outra coisa, para finalizar, nós não podemos ter vergonha de mostrar o que nós estamos fazendo e de pedir. Porque antigamente, os filântropos falavam o seguinte, eu faço, mas não falo para ninguém. Não, nós temos que fazer, falar, mostrar, dar o exemplo e provocar os outros a fazer. Nós precisamos provocar, nós temos uma função de provocar, nós temos uma obrigação disso. Chegar e falar assim, não, você quer comprar um lugar no céu? Tem gente que quer fazer projeto social para comprar. Tem gente no governo federal que fala que ONG sangra dinheiro e que não serve. Eu discordo. Tem ONGs sérias que fazem um trabalho que nenhum governo no Brasil faz. A Alcione é um exemplo disso. A Viviane é um exemplo disso. O melhor projeto de educação do Brasil estão sendo. Então é o seguinte, nós temos que fazer, nós temos que provocar, nós temos que cutucar e nós temos que impactar. E convencer as pessoas a fazerem e mostrar que estão fazendo. Cláudio, a sua fala é absolutamente completa, assim, de quem realmente entende do terceiro setor, sabe das dificuldades desse match entre empresa e terceiro setor, e nós só temos a agradecer e, sem ter vergonha de pedir, nós aqui do Ceará vamos precisar também da sua ajuda aqui para incentivar os nossos projetos. E sei que é uma via de mão dupla. Lá no final da nossa live, a gente também vai fazer um chamado aqui para todos os empresários também para um grande projeto do LIDE Solidariedade. Mas, por hora, eu vou chamar aqui o Max Perlingeiro. Assim como para todos, Max, é difícil resumir também a sua história de vida como empresário do setor da cultura. Menciono também que você é membro do Conselho do IBRAM, do Museu da Imagem e do Inconsciente do Rio de Janeiro, do Museu da Imagem e do Som de São Paulo, mas eu realmente queria ouvir sobre este abismo e elo, ao mesmo tempo, que há entre as artes e o terceiro setor. Bem como, se você puder, eu queria que você nos contasse sobre uma experiência que teve de relação entre uma de suas galerias, uma de suas empresas e uma das comunidades mais violentas do Rio de Janeiro. Conta essa história para a gente, Márcio. Emília, muito obrigado por esse convite feito para participar com amigos queridos aqui no lançamento do Imposto do Bem. Eu acho que isso é um assunto que já deveria ter sido provocado há muito mais tempo
Sou usuário das leis de incentivo para a área de cultura. Como o ministro Furlan falou há pouco, talvez a cultura seja aquela que dê mais visibilidade, né? Mas isso não deprecia em absolutamente o setor do esporte, da saúde, do meio ambiente. E hoje a palavra de ordem, como o Cláudio falou há pouco tempo, a palavra filantropia, né? A filantropia é uma palavra de ordem, e esse abismo que você comentou há pouco, ele já não é tão grande. Eu acho que hoje as grandes fortunas, aí dentro do meu segmento, os grandes colecionadores, ou eles têm as suas fundações pessoais que, com uma governança extraordinária e destinam os seus recursos de uma forma extremamente importante em vários setores. Exemplos são enormes aí no Ceará, a Fundação Edson Queiroz, a Fundação Beto Student, né? Que destinam valores na área de educação, saúde. Isso é uma coisa inspiradora. Quer dizer, então, você hoje ter a possibilidade de fazer parte desse segmento com essa vertente interessante da filantropia é fundamental. A Pinacotec, quando foi criada em 1979, um dos nossos pilares era a educação através da arte. Eu sempre achei que você poderia modificar o mundo, um pouco quixotesco da minha parte, mas eu sempre falei entre os meus pares, você modifica o mundo com a educação. E assim aconteceu até o dia de hoje. Durante muito tempo, nós fizemos parte do braço social da Rede Globo, que era os Amigos da Escola. Criamos conteúdo, recebíamos inúmeras escolas. E isso começa em São Paulo, é estendido para o Rio de Janeiro, e com uma participação não tão grande em Fortaleza. Mas isso era uma verdadeira modificação. Os professores iam nos fins de semana, nós tínhamos uma conversa informal, e durante toda a semana nós recebíamos dezenas de escolas que nunca, na ocasião, tinham entrado no museu, tá? Para terem uma manhã diferente, inspiradora. E começamos a trabalhar depois com crianças que atuavam na faixa de risco. E uma das coisas que muito me emocionou era um jovem sem nenhum tipo de oportunidade, que já tinha ido à Pinacotec São Paulo algumas vezes e que era tido assim como o terror do centro da cidade de São Paulo, bateu no meu ombro e falou assim: Max, sabe por que eu gosto de vir aqui? Porque aqui eu sou tratado como gente. Aí você vê que você passa a pensar de uma forma diferente com relação a você distribuir, além de dinheiro, distribuir conhecimento e afeto. A Pinacotec foi criada em 79 no Rio de Janeiro, a muitos poucos metros da comunidade do Morro Santa Marta. E nós tínhamos a intenção de ter uma interação muito grande, que, na época, o Morro Santa Marta tinha um número de habitantes assim brutal. Entre 1979 e o início do ano 2000, até o ano 2002, houve uma baixa de mais de 10 mil habitantes. E uma estatística brutal, que foram jovens que foram mortos, ou pela polícia ou pelo tráfico. E um dia, você me pediu para contar uma história, né? E um dia eu resolvi subir o Morro da Ana Marta, tá? E conversar com os meus pares, porque achava que a gente poderia fazer alguma coisa. E o meu interlocutor chamava-se Marcinho VP, que era um cidadão que eu tive muito prazer em conhecer. E, desse dia em diante, nós passamos a adotar a creche do Morro Dona Marta.
e que era para nós extraordinário. E durante muito tempo, os inimigos públicos número 1 do Rio de Janeiro era eu e o João Moreira Salles. O João, porque tinha dado uma bolsa de estudos ao Marcinho VP, e eu, porque tinha aderido à creche do Marcinho VP. Então, distribuir, estar próximo, aprender a você dividir aquilo que você tem, que você ganha. Vocês estavam falando há pouco tempo aí, a live do Cláudio e com o senhor Eli Horn foi inspirador. Você não tem que ter vergonha de ser rico, de ter dinheiro. Você tem que saber usar o seu dinheiro. E isso é algo que eu faço através dos colecionadores que nós estamos próximos, né? E isso acontece com uma fluidez muito grande. Se você imaginar isso lá nos anos 80, nos anos 70, não havia incentivo e não havia a menor ponte, como o Cláudio estava falando, dos recursos chegar aos mais necessitados. E, nesse ponto, eu lembro muito de uma frase do Mário Pedrosa. Mário Pedrosa foi um crítico de arte, ativista político, um grande historiador. O Mário Pedrosa tinha uma frase extraordinária que ele diz o seguinte: na crise, fique do lado dos artistas. E isso acontece. Acontece assim diariamente. Eu lembro das grandes catástrofes climáticas no Rio de Janeiro, onde as pessoas perdiam casa, perdiam família, perdiam absolutamente tudo, até a sua dignidade, e imediatamente os artistas eram chamados para colaborar, para participar, para doar obra, para se movimentar. E mais recentemente, com a pandemia, a gente viu isso acontecer assim no Rio de Janeiro, que é onde é a minha base profissional, independente de eu ter uma base em São Paulo e uma base em Fortaleza, mas aqui no Rio a gente via uma movimentação absurda de doação de artistas para alimento para as famílias da Rocinha, para remédio, para acompanhamento, para moradores de rua. Os artistas estão sempre presentes, sempre. E são muito generosos, não é, Marx? Extremamente generosos, e eles não se furtam em dar o seu melhor. Um dos grandes exemplos aconteceu aqui no Rio de Janeiro, há 4 anos atrás, com a doutora Rosa Ester. Ela tem um projeto muito lindo, Pró Criança Cardíaca, e estava em dificuldade na época, então houve uma mobilização, foi feito um jantar e um leilão no Museu de Arte Moderna, onde todos os artistas, dos mais notórios, doaram obras extraordinárias, e foi arrecadado numa noite quase uma dezena de milhões de reais por uma instituição, como o Cláudio estava falando, doa porque a instituição é séria, eu garanto. Foi uma noite incrível. E a gente não pode deixar de falar, Emília, do nosso Natal do Bem, que já acontece há 3 anos. O Cláudio morre de inveja, mas a gente já disse que vai trabalhar com ele também. E o nosso Natal do Bem é algo que a gente passa o ano esperando, né? E aquilo que eu brinco sempre, às vezes a gente tem fila de artista, né? Como existem fila de patrocinadores, nós temos fila de artistas, os artistas querendo doar. Nós fazemos uma noite linda, emocionante, onde nós temos certeza que, além de fazermos a nossa parte, a gente tem certeza que a destinação desses recursos vão para pessoas que realmente precisam. Muito bem colocado, Max. Dado Montenegro, a sua história, Dado, daria um belo livro, eu tenho dito isso com frequência a você, e fala exatamente desse jovem de classe alta, formado em administração de empresas, que estudou fora do país, trabalhou numa multinacional, a EY, uma consultoria das mais renomadas mundialmente,
você auditou centenas das maiores empresas do país e por uma direção de vida que tem relação, inclusive, com o esporte, você hoje se dedica quase que exclusivamente ao terceiro setor. Conta para nós, Dado, resumidamente essa história e também nos diga por que você fez essa opção pelo terceiro setor. E aí eu queria linkar assim a minha história. Emília falou aí, eu sou formado em administração de empresas pela Unifor, tive a oportunidade disso, tive a oportunidade também de concorrer num processo seletivo da Ernst Young, e eu passei, tive a oportunidade de ficar lá 5 anos, e isso tudo eu atribuo muito a Deus, essas escolhas, né, esses caminhos, e eu me considero um soldado dele aqui na Terra. Então, o resultado que eu consigo, eu também jogo para cima dele, tanto positivo como negativo, a gente tem essa parceria aí. E o meu caminho, lógico, depois da Ernst Young, era voltar e assumir os conselhos das empresas da minha família, né? E eu fiz isso. E aí, em 2010, num momento de gratidão a Deus mesmo, e querendo dar em troca um pouco dessas oportunidades que eu recebi, eu acredito que a gente não tem mérito de nascer no berço que a gente nasceu, né? Eu acho que é muita falta de sensibilidade eu ter todas essas oportunidades e não partilhar um pouco com outros que não tiveram. Qual é o meu mérito de ter nascido no meu berço, né? E aí eu tenho uma história no terceiro setor que começou em 2010. Eu sou fundador, né, como eu falei, do Instituto Povo do Mar, uma instituição que só me dá orgulho, só me dá alegria. Eu e alguns amigos, a gente fundou esse instituto achando, pela ignorância no tema. Eu reforço isso porque foi isso mesmo. Hoje, a gente refletindo, se a gente soubesse a dificuldade que é abrir um instituto e ter sucesso no terceiro setor, talvez a gente não tivesse aberto lá em 2010. Eu achava que era muito mais fácil, a gente já tinha algumas ações informais, a gente decidiu ter um instituto formal para dar oportunidades a uma comunidade que eu conhecia, que é o Titanzinho, que tem o mar como oportunidade. Então, eu entendi desde cedo que eu surfava lá, que a oportunidade que eles tinham era o mar. Então, os melhores pescadores, os melhores surfistas, os melhores mergulhadores estavam naquela região. Então, eu recebi essa aula desde cedo, que a pessoa é feita das oportunidades que ela tem ao longo da vida e que ela consegue abraçar, né? E aí a gente, num outro momento, que eu comecei a surfar no Titanzinho com 14 anos, escondido da minha mãe, enfim, eu tenho toda uma história que eu comecei a entender a realidade da comunidade por conta dessa convivência. E aí eu vi que lá tinham várias escolinhas de surf, todo mundo tinha interesse de abrir uma escolinha de surf, o chama era o surf, era o mar, mas eu entendi que ali tinha muitos surfistas talentosos, mas não conseguiam dar certo nos eventos mundiais porque eles não tinham a base, a educação, o idioma, a fala, não conseguiam se apresentar. E aí a gente viu que o que tinha que realmente fazer ali para ajudar, que a gente queria, era oferecer oportunidades. Em 2010, 2011, a gente começou com aula de surf, sim, porque era um chama, mas a gente entendeu que a gente tinha que dar outras oportunidades. Então, a gente chamou a arte, a gente teve uma oportunidade de ter uma voluntária da Inglaterra aqui fazendo aula de inglês. Então, a gente começou a aula de inglês. A gente teve a parte ambiental, né, porque chegou um voluntário querendo fazer a parte ambiental. Então, a gente foi dando oportunidades a essa comunidade conforme ia aparecendo. Só que, em 2012, eu tive um choque de realidade. Realmente, em 2012, a gente parou porque o que a gente tinha era uma ilusão. A gente achava que era muito mais fácil. Eu, particularmente, achava que abrir um instituto e colocar como objeto social lá esporte, eu já ia estar habilitado a concorrer a essas leis de incentivo ao esporte. Uma mera ilusão.
né? Eu vou apresentar aqui depois um pouco disso, mas 2012 foi um marco na história do Instituto e um marco na minha vida, quando eu convoquei todo o corpo do Instituto, né, para falar que as coisas não estavam indo bem e que, se a gente quisesse realmente continuar, a gente tinha que transformar o Instituto num com governança, com gestão, com captação, né? E foi aí que a coisa começou a dar certo. Eu fui conversar com a minha família também, porque eu fui pedir para dividir o meu tempo entre a empresa e o Instituto, né? Era um sonho, era uma coisa que eu tinha muita vontade de fazer, até porque, quando apertou em 2012, eu fiquei naquela situação, porra, se é tão difícil para mim, né? Na minha condição, com meus contatos, a minha família apoiando e tudo, quem dirá para aquele tiozinho que quer fazer um time de futebol no bairro, né, e quer fazer essa lei de incentivo e chamar a atenção, ele não vai conseguir também. Então, em 2010, a gente começou, o Instituto tinha 20 crianças, eu acho. Em 2012, a gente já estava com um pouco mais de 50 crianças. E aí, Emília, eu não consegui mais voltar atrás, né? E a minha família sempre me apoiando. Ela, como eu falei, ela me dá essa liberdade, ela apoia nessas causas sociais, porque a gente tem exemplos na família, né? E isso é muito importante. Então, 2012 foi um marco. A gente começou realmente a investir tempo. Eu comecei realmente a estudar o tema. Em 2014, eu tive a oportunidade de ser convidado para um grupo de trabalho com as maiores OSCs aqui do estado do Ceará, e foi quando eu realmente comecei a entender as dificuldades e facilidades de cada uma. A gente começou a fazer algumas imersões em alguns temas, né? Gestão, comunicação, captação é um tema recorrente, eu acho que é o tema mais importante, né? E a lei de incentivo é uma luta, né, que eu tenho hoje, tanto em relação ao IPOM, mas hoje eu já sou um captador de recursos para o terceiro setor, né? Mas não fala ainda não disso. Vamos dar um stop aqui. Daqui a pouco eu vou te chamar para falar exatamente disso. Dado, é um orgulho para nós do LID, não só aqui no Ceará, mas no Brasil, tê-lo como membro. É um exemplo para todos nós, assim, como cidadãos, como empresários. E eu acho que esse exemplo do IPOM, assim, aproveito para chamar quem não conhece o Instituto Povo do Mar, que procure conhecer, porque é um trabalho seríssimo. E quantas grandes instituições e sérias nós temos aqui no Ceará, inclusive tem a Cooperbem, que é a Cooperativa do Bem, que reúne com também a sua liderança, a sua participação, várias instituições que realmente fazem um trabalho diferenciado, e que bom que nós temos isso. Mas nós contamos todas essas histórias para mostrar que não é fácil, é desafiador, mas é possível, é necessário, e hoje, mais que nunca, cada um de nós tem a chance de fazer uma mobilização importante. Quando nós fizemos o convite para o lançamento do Imposto do Bem, explicamos na peça que há uma forma de ajudar sem colocar a mão no bolso. E antes de passar o dado novamente, que vai explicar como é que funciona o Imposto do Bem, eu vou chamar agora uma reportagem que foi exibida no dia 1º de abril, que fala da prorrogação da entrega do Imposto de Renda e que tem total relação com esse nosso projeto. Por favor, eu queria que a nossa técnica aqui colocasse o vídeo. A Câmara dos Deputados aprovou um projeto que prorroga até 31 de julho o prazo para a entrega da declaração do imposto de renda. E essa obrigação pode ser usada para ajudar o próximo. A lei permite que quem tem imposto a pagar transforme parte do valor em doação a instituições sociais. A Amanda tem 3 filhos. O Emanuel e a Nathalie passam a tarde nessa instituição em BH.
Eles ganham almoço, lanche, recreação e ainda tem aulas de informática. O centro de acolhida, ele tira, né, meu filho da rua através das oficinas, né, e estão dando uma oportunidade de eles terem uma vida melhor. 200 jovens e 60 idosos são acolhidos aqui. E com a pandemia, as famílias vêm em busca de kits de higiene e cestas básicas. O atendimento só continua porque a instituição recebeu, no ano passado, R$ 439 mil de deduções do imposto de renda. O recurso advindo do imposto de renda ele é extremamente fundamental para que a nossa obra social continue, né, ajudando as famílias, apoiando as famílias e dando sentido à vida delas, transformando a vida delas. Enquanto alguns contribuintes correm para receber a restituição da declaração de renda, outros se preocupam com o imposto devido. E é na hora de pagar a dívida que a doação pode ser feita. Em vez do dinheiro ir para o fisco, uma parte vai para fundos de direitos de crianças, adolescentes e de idosos. E o contribuinte ainda pode escolher para qual cidade quer doar, em qualquer estado. As doações podem ser feitas no momento da entrega da declaração. O sistema vai calcular qual é o percentual que a pessoa pode doar. Basta preencher a ficha e indicar o valor, até 6% do imposto a pagar. É que a pessoa não vai pagar mais imposto para isso. Ela vai deixar de pagar para o governo uma parte e vai destinar essa diferença para onde ela quiser. Ou seja, ela está exercendo a possibilidade dela de escolher para onde vai parte do imposto dela. No ano passado, mais de 2.300 instituições que acolhem crianças foram beneficiadas no Brasil pelas deduções. O valor arrecadado ultrapassou 80 milhões de reais. O Ronaldo é engenheiro em Belo Horizonte e sempre doou parte do imposto devido para instituições do Vale do Jequitinhonha, como creches e hospitais. E ele já ajudou muito. Não dói nada no meu bolso. E faz um trabalho da maior importância para muita gente que precisa. No ano passado, eles me chamaram para ir lá conhecer a creche, tinha uma homenagem para mim. Eu fiquei muito emocionado, chorei bastante. Muito bom. Dado, nós vamos ter que correr um pouquinho nesse segundo bloco, mas a palavra está com você para a gente explicar como é que a gente vai fazer, empresas e pessoas, o imposto do bem. Pronto, então, eu queria chamar o slide, apresentar o imposto do bem. Bom, esse aí é a nossa campanha, né? É uma campanha que vem dessa experiência que eu tenho, um pouco dessa experiência que eu tenho de ir nas empresas, né? E tentar captar não só para o IPOM, porque o IPOM ele atua no máximo com esporte e o FIA, né, que é infância e adolescente, mas e aí eu vou pedir para passar a próxima tela, que aí fica até mais fácil eu contar e vocês verem aí na tela. Pronto, essas são as leis de incentivo federal, né, para as empresas de lucro real. Se você é uma empresa de lucro real, você tem a capacidade de de destinar até 8% do seu imposto de renda a pagar para essas leis de incentivo. Se você fizer um soma nessas leis de incentivo federal, você vai ver que tem aí 9%, 4% da Lei Rouanet, mais 1% do esporte, 1% do idoso, 1% da criança e adolescente, 1% para projetos com pessoas com deficiência e outro com projetos com câncer. São 9%, mas a lei permite que a empresa de lucro real destine até 8%. Essas linhas de incentivos estaduais já são incentivos do Estado. O Estado do Ceará, especificamente, ele também tem uma lei do mecenato que autoriza que 2% do ICMS a pagar da empresa pode ser destinado à cultura e mais 2% do ICMS ao esporte. E aí o que acontece? Na minha experiência de ir nas empresas, e foi isso que eu conversei com a Emília, é que a grande maioria das empresas, né, elas já destinam, sim, parte dessa capacidade,
né? Destina para a Lei Rouanet, porque é uma lei mais conhecida, mais antiga, né? Ou então a do esporte. Então, às vezes, eu chego na empresa, eles já falam que destinam, e aí eu começo a conversar e eu vejo que eles não estão destinando 100%. E aí, esse é o nosso objetivo da campanha 100% do Imposto do Bem. 100% do Imposto do Bem da empresa é o quê? É 8% do imposto de renda, mais 4% do ICMS. A empresa que utiliza 100% do seu imposto do bem, ela consegue destinar ou os 8% do imposto de renda e os 4% do ICMS, ou então algum ano que ela não tenha lucro e ela tem o ICMS a pagar, então ela consegue fazer um e não o outro. Mas a intenção é o quê? É que os empresários façam uma consulta ao seu contador, né, para ver se isso está sendo feito 100%. Porque, como todos falaram, não é uma doação, é uma destinação de imposto. Vai ter o boleto lá da empresa, que é para pagar, o DAF, na verdade, que é para pagar a receita com 92%, e aí 1% ela vai jogar para o esporte, 4% cultura, enfim, ela vai escolher projetos sociais que estejam aptos a serem captados. E aí tem também para pessoa física, né, que 100% do imposto do bem na pessoa física é 6% do imposto de renda a pagar, como o Furlan falou, se fizer até o final do ano base. Se for deixar para fazer agora, em abril, em julho, isso cai pela metade e fica 3% do imposto de renda. E aí, eu também tenho aqui o objetivo nessa live de apresentar um pouco o lado das OSCs, né? Quando eu vou falar com os empresários, a maioria das vezes eles desconhecem sobre o assunto e também não sabem a dificuldade que é essa captação por parte das OSCs. Aí eu peço só para passar o slide. Pronto. Eu coloquei aí como desafio os OSCs, mas eu encaro como lutas, né? Porque o que poucos sabem é que, e é o que eu também não sabia, é que para você captar recursos incentivados, você tem que vencer antes a luta número 1, que é você escrever projetos e ser aprovado em cada órgão competente, né? Então, se eu for focar no esporte, eu vou ler o edital do esporte e tenho que escrever conforme o esporte pede. Não é igual o que a cultura pede, não é igual o que o idoso pede. Então, nessa etapa 1 aqui, já existe um investimento de tempo, recurso e, às vezes, financeiro da entidade para escrever um projeto adequado para ser aprovado. Quando a gente recebe essa aprovação, a entidade recebe uma carta de captação autorizando ela a ir nas empresas, nas pessoas físicas, captar esses impostos. Então, antes, você já tem que ser aprovado no Ministério, ele já avalia tudo, projeto, orçamento, conceito, o perfil da entidade, ou seja, você já tem aqui uma malha finíssima aqui já na etapa 1. A 2 é o que a gente está fazendo aqui, é levar essa carta aos empresários de lucro real ou às pessoas, mostrando o projeto, né, e pedindo essa destinação desses recursos. E aí a gente é avaliado novamente pela área social da empresa, né, se o projeto está em linha com a empresa. Enfim, essa aí já é uma luta 2. E também, mesmo que a empresa fale, ok, já estou colocando aqui o recurso no Fundo da Infância, para o IPOM, aqui e tal, mesmo assim, o dinheiro não cai na hora na conta do Instituto, ele cai no fundo específico, isso eu estou falando no caso do Fundo da Criança. Cada órgão é diferente os seus meandros, mas ele cai no fundo e até você conseguir obter esse dinheiro líquido na conta em caixa é outro processo de comunicação com o fundo, com o conselho, mostrar que você captou.
e às vezes, esse tempo é que faz com que o fluxo de caixa das entidades descase e algumas delas passem por risco de vidas. Então, eu quis trazer aqui esse cenário das OSCs, esses desafios, essas lutas, porque muitos dos empresários não conhecem isso. E aí eu peço que os empresários e as pessoas, né, entendendo essa dificuldade toda, passem um pouco da posição de passivo para ativo, né, querendo realmente entender quais são as entidades que estão em captação, quais são os recursos que podem ser destinados a esses projetos. Tá? Então, esse é o meu objetivo aqui, de trazer esse olhar do terceiro setor. E, Dado, só complementando aqui para a gente fechar a questão do imposto do bem, dizer que as empresas do LIDE ou fora do LIDE, porque esse projeto não tem dono, né? Quanto mais empresas participarem, melhor. Então, as empresas que quiserem mais informações, nós estamos pedindo que façam contato com o LIDE Ceará, pode ser pelo e-mail lide@lideceará.com.br, para que a gente possa, pelo menos, fazer uma primeira apresentação, uma reunião de apresentação, seja para o empresário, seja para o time, seja para a contabilidade. Aliás, eu acho que vale aqui um chamado para os contadores do bem, não é? Tanto para os conselhos regionais de contabilidade, quanto o Conselho Federal de Contabilidade. Que bom se os contadores entrassem nessa corrente do bem junto com a gente, facilitando tanto para as empresas quanto para as pessoas. E lembrando que, voltando para o assunto do ESG, se nós tivermos empresas contribuindo, destinando seu imposto e, quem sabe, até mobilizando seus colaboradores para o fazerem também, imagina o impacto disso, vai ser gigante. Então, Dado, muito obrigada. Nós vamos continuar, através de você e através do IPOM, disponibilizando essa informação para quem tiver maior interesse na sequência da nossa live. Eu quero agora perguntar uma curiosidade. Enquanto o Dado falava, eu ficava pensando, Lars, por que o empresário ainda é tão reticente sobre como lidar com destinações para o terceiro setor? Qual a sua avaliação? Você que tem grande experiência nisso. E como nós podemos quebrar essa corrente de inércia? Olha, Emília, é desconhecimento. Então, ignorância sobre o aproveitamento das leis de incentivo. Por exemplo, a primeira lei aprovada com relevância foi nos anos 80, no governo Sarney, a Lei Sarney para a Cultura. A cultura, sempre mais organizada e unida, saiu na frente. O esporte ficou para trás. Naquele momento, houve um projeto de lei aprovado no Congresso para estender os benefícios da Lei Sarney da Cultura também para o esporte. Era o projeto do então deputado federal Mendes Tame. Foi aprovado no Congresso, foi infelizmente vetado pelo presidente da República e o Congresso derrubou o veto. Mas aí veio a posse do presidente Collor e a Lei Sarney, do lado do esporte, foi revogada, infelizmente. Mais uma vez, a cultura saiu na frente e aprovou a Lei Rouanet no governo Collor. E o esporte, mais uma vez, ficou para trás. Então, foram anos de luta e convencimento. Aprovou-se, então, a Lei de Incentivo do Esporte somente em 2006. Era o ministro Orlando Silva no governo Lula. E o esporte, quando estava contando que teria equiparação com a cultura, que tem 4% do imposto de renda devido, na hora H aprovaram com apenas 1%, que foi um banho de água fria no esporte naquele momento. De lá para cá vieram decretos normativos da lei em 2007 e 2013, e o que nós constatamos é o baixo aproveitamento. As empresas pouco aproveitam os benefícios da lei. O limite de 400 milhões de reais ao ano nunca foi atingido. Esse dinheiro hoje da Lei de Incentivo do Esporte está mais ou menos distribuído em 60% em projetos ligados ao esporte de rendimento, esporte de performance e competição, e 40% no esporte educacional ou no esporte de participação. De lá para cá vem o papel do LIDE. O LIDE, na vertente do LIDE Esporte, que era então o presidente Paulo Nigro, fez um trabalho muito grande de convencimento, de divulgação, de disseminação dos benefícios da Lei de Incentivo do Esporte
chamando a ONG Atletas pelo Brasil para engrossar essas fileiras, promovendo eventos anuais com o Ministério do Esporte para tentar gerar um melhor aproveitamento, uma conscientização. Até porque o empresário, às vezes, não entende, ele não tem que escolher em beneficiar a cultura ou esporte. São benefícios acumulativos, ou seja, ele pode beneficiar 4% para a cultura e também 1% para o esporte. Um não subtrai incentivo do outro. Então, não há concorrência entre esporte com a cultura, com o idoso, da pessoa com deficiência, no combate ao câncer, infância e adolescência, não. Eles são somatórios. Então, o fato é que no Brasil, hoje, nós temos um potencial de aproveitamento das leis federais em torno de 10,5 bilhões de reais, e se somar tudo que nós fazemos num cenário otimista atual, não chega a 3 bilhões, ou seja, o aproveitamento é menor do que 30% do potencial. Vocês aí no Ceará também têm a lei de ICMS, 2% da cultura e 2% do esporte, ou seja, é um trabalho de conscientização ao que serve hoje esse nosso grande encontro. Isso é um lead aqui para a imprensa, não é? Se nós temos todo esse potencial e só estamos aproveitando 30%, que grande trabalho nós podemos fazer. Eu vou ter que fazer um bate-bola muito rápido com todos agora, porque a gente já está num horário bem avançado, mas eu não quero perder a oportunidade aqui do Mauro, ele nem sabe que eu vou chamar ele para falar disso, mas eu quero, como a gente está falando de esporte, eu queria, Mauro, que você falasse rapidinho sobre a Fundação Instituto Fortaleza Azul, desse seu projeto de esporte, que você conhece bem essas dificuldades também. Exatamente. Obrigado pela oportunidade, Emília. Foi até bom, porque o Lázaro estava falando e eu ia fazer uma pergunta, sugerir uma pergunta dentro disso. Lázaro, nós participamos de uma associação aqui em Fortaleza, chamada Associação Fortaleza Azul, que reúne pais de autistas. Um dos nossos filhos aqui em casa é autista. E aí nós criamos um projeto dentro da área de esporte. E foi até engraçado, porque quando nós fomos fazer a captação, a empresa com quem nós fomos procurar tomou um susto e disse: pô, engraçado, nunca ninguém tinha trazido um projeto de esporte aqui para a gente. Era sempre cultura, cultura, cultura. E nós fizemos um trabalho de stand-up paddle para autistas, como uma forma de socialização, de aproximação das crianças e tal. E foi um projeto muito bem sucedido, já teve uma primeira edição, e nós vamos renovar, se tudo der certo, e criar um outro projeto que aí é de artes marciais para autistas, trabalhando mais com jiu-jitsu e tudo, porque isso tem muito a ver com a parte terapêutica, né? Ainda tem essa questão terapêutica para além do esporte. Mas aí eu queria aproveitar, Emílio, se você me permitir, e saber do Lars, porque quando se fala muito dessa questão de projeto, vai muito para o lado da cultura ou da saúde, as empresas e os empresários parece que reconhecem mais a importância dessa destinação de impostos. E quando você vai falar em incentivo ao esporte, parece que ou há um completo desconhecimento dessa questão da lei, ou então as empresas tendem a minimizar a importância, achar que é uma coisa só de brincadeira, não tem um caráter de formação, a seriedade, eu acho que é só por diversão. Vocês sentem essa dificuldade? Você sentiu essa dificuldade nessa caminhada também, acompanhando aí com o LEAD também? Seguramente, Mauro. O esporte nunca teve a capacidade de união que a cultura tem. Por exemplo, o artista na cultura, à medida que ele se consagra, ele vai ficando cada vez mais experiente, mais velho, mais projeção de imagem ele tem. O esporte não. Quando o atleta está no seu mais alto rendimento e tem mais visibilidade, ele está dedicado a treinamento e competição. Ele não mexe com filantropia. Quando ele termina a carreira esportiva, que ele pode atuar na filantropia, ele deixa de ser famoso. Então, a capacidade de convencimento é menor e o esporte é muito mais hierarquizado, comitês, confederações, federações, clubes, lá embaixo o atleta. Ou seja, o esporte tem que se organizar mais e melhor, jamais querer competir com a cultura é parceira, é irmã, e mais importante é convencer, como você provou, que o esporte é muito útil para o autismo e em outros segmentos das pessoas com deficiência. O Brasil hoje é um expoente internacional em esporte paralímpico, é atuarmos muito mais ainda o esporte andando de mãos dadas também com educação e com saúde. Vejamos a crise do Brasil hoje.
tratar de saúde não deveria ser só tratar da doença, seria a saúde preventiva, que é a parte de melhor nutrição no país, combatermos problemas da ausência de saneamento básico, mas o estímulo à atividade física, combater o sedentarismo, estímulo à prática esportiva, que seria um dos pilares da saúde preventiva. Essa conscientização falta. Não é só do empresariado, é de toda a sociedade. Muito importante. Agora eu vou voltar para o nosso bloco aqui de filantropia, conversar aqui, nós temos uns 10 minutinhos e eu quero conversar com o Max e fazer o fechamento com o Cláudio Carvalho. Max, eu sei que você conhece muitas empresas e famílias que têm suas próprias fundações. Que tipo de chamada nós podemos fazer aqui para que mais empresas atuem nessa direção? 2 minutinhos, Max, por favor. Emília, só corroborando com aquilo que o Lars falou há pouco, muitas empresas e pessoas físicas não colaboram por total desconhecimento. O desconhecimento é essencial para que isso não aconteça. Eu acho que o lançamento do Imposto do Bem, eu acho que pela importância, pela magnitude, pelo ineditismo, pelo pioneirismo do LEAD Ceará, deveria ser uma campanha nacional. Tá? E eu tenho certeza agora, se nós, aí no Ceará, fizermos hoje o nosso dever de casa, conscientizando às grandes famílias, aos grandes colecionadores, a importância da doação do seu imposto de renda em todos os segmentos, não só da cultura, mas como para o esporte, para a terceira idade, para o câncer. Enfim, eu acho que nós vamos obter um grande sucesso. E parabéns pela iniciativa. Obrigada, Max. Cláudio, além da grave crise na saúde, a fome no Brasil já é uma realidade. Eu estava lendo esses dias que a OSC, a Ação da Cidadania, que foi fundada pelo Betinho nos anos 90, fez uma pesquisa recente com o parceiro, Cláudio, e eles chegaram ao número de 116 milhões de brasileiros que têm contato com algum grau de fome no país. Então, assim, o que é que nós podemos fazer? E fala também um pouquinho qual é esse efeito que a filantropia pode fazer pelo Brasil. Olha, Emília, importante esse ponto, estava escutando atentamente aí todo mundo falar, a situação no Brasil, além do problema que eu acho que a gente nunca imaginou que fosse viver da pandemia, com esses trágicos aí meses e o número de mortos e que só vai terminar se a gente tiver um projeto bem equacionado a nível federal com vacina. O que aconteceu foi a miséria e a fome e a pobreza explodiu pelo Brasil afora, né? A gente tem acompanhado aí várias organizações e até pelo Fundo Social também aqui de São Paulo, né, que eu sou conselheiro através da Bia Dória. A gente está acompanhando e buscando várias ações, mas o empresariado que sentiu muito, obviamente, esse ano as atividades aí, 90% dos setores praticamente paradas, o empresariado deu mais uma demonstração de que o Brasil tem jeito e de que quem bota esse Brasil para cuidar somos nós, né? Infelizmente, podíamos ter mais políticas públicas aí importantes, né, para isso, quer dizer, utilizar melhor os recursos, aí o exemplo que o Lars e o Max falaram agora, por causa dos projetos, e o dinheiro sai pelo ralo, como o fulano falou, mas o empresariado, no ano passado, numa questão de solidariedade e doações, os grandes grupos se mobilizaram. A gente teve aí Itaú, Magalu, Santander, aí até posso esquecer vários, Ambev, se mobilizaram e fizeram doações expressivas, né? Tanto de equipamentos para saúde, alimentação, insumos, respiradores, de tudo. Então, a solidariedade no Brasil ela é muito forte, o espírito solidário. O que a gente precisa fazer é justamente organizar na iniciativa privada tudo isso, aproveitar as leis de incentivo, que são mal aproveitadas por conta do desconhecimento, não é por maldade, né? O pessoal desconhece mesmo, a ignorância de não saber o que pode ser melhor aproveitado, né? E a gente vê vários fundos, o ministro Fulano, no início da fala dele, ele falou do FUNCAD. Aqui em São Paulo, a gente tem
Tem fundos de interesse difuso, Funcad, tem vários fundos que têm recursos de acordos judiciais, que são para fazer creche, que estão parados há anos, porque não se resolvem algumas pendengas, ou burocracia, ou junto com o Ministério Público, com o Tribunal de Justiça, seja lá o que for, mas não temos pouco dinheiro, temos bilhões de reais parados em contas, além dessas leis de incentivo que nós temos, que podem ser alocados em projetos, principalmente numa época catastrófica como agora, né? E aqui, o que está mais faltando agora é a comida na panela, que a gente está dizendo aí das nossas ações, né? Então, você vê o esforço, eu sempre falo muito dela, da Alcione Albanese, na levar comida para o sertão, do Edu Lira, com mais de 300 favelas no Brasil, para poder chegar na ponta lá o cartão da Cesta Digital, que foi criado ano passado com muito sucesso, o dado aí para alimentar aí 70, 100, 200 crianças por dia aí no projeto dele lá no Titanzinho. Como faz, né? A gente consegue se mobilizar no empresariado, tirar do bom, mas a gente precisa organizar melhor isso, né? A gente precisa organizar e criar uma política pública. Eu acredito que nós temos muita força para isso, tanto através do empresariado quanto através do LEAD. A gente poder, como formador de opinião e que está à frente desses projetos, a gente tem muita força para provocar o nosso deputado do nosso estado, o nosso senador do nosso estado, falar: meu amigo, para de ladainha lá no Congresso, a gente está assistindo aí na Globo News, na CNN, um discurso bonito. Vamos fazer o seguinte, vamos ter efetividade nas ações, vamos colocar de pé programas e vamos começar a cobrar. A minha grande esperança é assim, está vindo uma moçada nova aí, muito boa, com cabeça mais aberta para isso também, né? Não que os mais velhos experientes não estejam fazendo, mas sempre tem a questão da política, a gente sabe que é muito complexo, né? Nós temos um senador aí espetacular aí no Ceará, que é o Tasso, mas é um visionário, é um cara que tem que ser mais ouvido, né? Que às vezes, aí, quando ele fala, reverbera, então a gente precisa usar mais essas ferramentas que nós temos, que é o nosso relacionamento, né? E provocar não só os empresários, mas também os políticos para isso. Senão a gente não vai sair do lugar. Eu tenho um exemplo para finalizar na área de educação, que eu sou lá do Conselho do Instituto Ayrton Senna, que é a cidade de Sobral, no Ceará. A cidade de Sobral é um exemplo para a educação dar certo no Brasil, através do Instituto, né? O que fizeram lá em 20 anos, junto com o Instituto, o prefeito arregaçou a manga na época, teve um apoio, quer dizer, ela saiu aí de uma posição do IDEB de lá de baixo para ser a líder no Brasil. Quer dizer, Sobral no Ceará, gente. Nós estamos aqui em São Paulo, né, com um monte de oportunidade, e vocês aí no Ceará fizeram essa diferença toda numa cidade, no piloto. Quer dizer, o projeto está aí, né? Os projetos estão aí, seja o Instituto Ayrton Senna, seja o projeto do Dado, seja lá o da Fortaleza Azul, que eu achei super bacana também. Tem vários projetos aqui, viu? Até vou te apresentar depois, para pessoas que têm filhos autistas, tem os amigos aqui que tem projetos bárbaros aqui, depois a gente se conecta aí com a Emília. Eu vou te apresentar a Thaís aqui, que a gente está fazendo a primeira moradia autônoma para uma pessoa autista. Tá? Nós vamos lançar agora uma moradia de renda, quer dizer, a pessoa tem 30 anos e fala assim: eu quero morar sozinha, já tenho, né, com todo o acompanhamento necessário, tudo isso é um outro assunto muito legal, vai ser lançado agora. Quer dizer, a gente tem que começar a tratar muito melhor as pessoas, o ser humano, como a gente tem, com dignidade, né? Então, essas pandemias têm um lado muito catastrófico, ruim, mas tem um outro lado que é para a gente acordar e falar assim: ó, nós estamos aqui todos com saúde, mas hoje tem 3 mil pessoas morrendo no Brasil, né? E não é por morte normal, é por Covid. Então, acho que a gente tem uma grande oportunidade agora, e acho que a gente já começou esse ciclo de transformação pelo empresariado, pelo LEAD e pelas organizações, né? A gente precisa ter mais dado, mais Edu Lira, mais Alcione, mais o Fabinho lá do Recife, certo? Então, e nós temos muito dele, muito, né? Se a gente descobrir um Edu por estado, um Dado por estado, mais um Alcione, mais um Fabinho e mais uma Viviane, a gente está resolvido, gente. Tem muita gente boa no Brasil para fazer, Emília. Tem muita gente boa. O pessoal ruim é a minoria, porque eles fazem muito barulho. Então, acho que assim, o recado final é: parabéns pela sua ação aí no Ceará, você sempre provocando, a gente está sempre à disposição. A gente tem que tratar o Brasil como um só, né? Também parar de priorizar só São Paulo, né? O pessoal do Ceará, por exemplo, temos que dar voz aí para o pessoal, mostrar. Hoje, com essa facilidade que nós temos aí das redes sociais, do Zoom, do Teams, a gente consegue falar toda hora, se conectar, conhecer projetos.
e poder ajudar. E agora a gente tem que ajudar agora pontualmente, a gente precisa de muita ajuda nessa ação contra a fome, que acho que você vai falar agora. Pronto, e só pontuando essa questão é importante que você coloca dessa distribuição melhor pelo Brasil. O Silvio Frota, empresário aqui do LIDE Ceará, ele diz que a coisa mais grave é que as empresas faturam no Nordeste e vão aplicar nas empresas, deve ser nas instituições do Sul, principalmente São Paulo e Rio de Janeiro. Então, existe, eu até tinha comentado contigo, existe a vontade nossa aqui de que o dinheiro das empresas, o dinheiro não, o imposto a ser destinado das empresas cearenses fique realmente aqui para o Estado, a menos que não tenha projeto suficiente, aí sim distribui para qualquer unidade da federação, né? E a Micheline Pinheiro, também empresária, membro do LIDE, fala que é um bom impulsionamento para o LIDE fazer é essa relação com os contadores. Vamos provocar aí, Dado, esses contadores também, não é? E falando da fome, não é, que eu acho que nós deixamos bem claro a nossa preocupação, que não é só do LIDE Ceará, esse, na verdade, é um projeto do LIDE Solidariedade, capitaneado pelo Cláudio Carvalho, que tem na relação desse projeto que se chama Panela Cheia Salva, é uma união da CUFA, do Gerando Falcões e da Frente Nacional Antirracismo. Essas três grandes instituições do país estão unidas para matar a fome do povo brasileiro, e eu queria chamar um vídeo que explica melhor esse projeto. Panela vazia é fome, e a fome come, consome, some com a vida de qualquer lugar. Panela vazia mata, se a fome bate, maltrata, quem passa fome passa a não sonhar. Panela de barro, panela de aço, panela de lata, ninguém é de ferro, sem pé na panela, naquela que não tem nada. Panela de pressão, pressão pra encher as panelas. Com coração e união, fazemos panelas mais belas. Panela cheia salva, a fome mata. 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 Panela cheia salva. Cláudio, você explica para a gente como vai funcionar? Bom, essa é uma ação, obrigado, Emília, que foi originada com essas três grandes entidades, uma capilaridade grande no Brasil inteiro. Nós estamos fazendo, foi desenvolvido ano passado, a gente chamava Cesta Básica Digital, foi desenvolvido pela Gerando Falcões. A gente começou a discutir uma ideia do Edu brilhante, né? Fala assim, como é que nós vamos fazer agora na pandemia para levar comida para a favela em todo o Brasil? Começou a discussão, levar fisicamente as cestas básicas ou não, e aí ele desenvolveu uma ideia muito boa, a gente fez lá parte do comitê, mas a ideia foi dele, ele que desenvolveu e deu grande autoridade, e ele conseguiu impactar grandes empresários. O Abílio Diniz começou lá com 1 milhão, aí o Jorge Paulo deu mais 1 milhão, tá, para comprar o quê? E a Century, lá do Framil, conseguiu desenvolver, junto com empresas de cartão digital, uma tecnologia que fosse uma cesta básica digital, né? Então, quem recebe é a mãe, dona da casa, ela recebe um cartão e lá é carregado o valor para que justamente pudesse ajudar, além da família que vai precisar receber o alimento, consegue fomentar a região local, né? O mercado. Então, a mãe sai da favela lá no Titanzinho ali perto e vai e compra no próprio mercado. Obviamente que tiveram muitas discussões, pode comprar isso, pode comprar aquilo, mas normalmente a gente dá para a mãe, porque a mãe tem a consciência de que os filhos estão precisando mesmo do que precisa em casa, né? Então, isso foi uma ação que deu muito sucesso, acho que foi arrecadado no passado mais de 20 milhões de reais, e que agora, com o agravamento da crise, a gente restaurar essa ação. Semana passada, o Jorge Paulo provocou ele fazendo match, né, que virou meio que um game isso, né? Mas agora nós estamos expandindo para qualquer tipo de doação nesses anjos dentro do Gerando Falcões e dessas entidades.
Então, é justamente isso. A pessoa que vai lá e doa, em qualquer forma de pagamento, cartão de crédito, boleto, cartão de débito, R$50, está colaborando para uma cesta que uma dessas 3 entidades vai entregar lá na ponta. Isso é tudo auditado, tem aí a KPMG que audita, as 3 organizações são muito sérias, e o empresariado, agora junto com o LEAD global inteiro, a ideia não é minha, não, foi tua, nossa, de todo mundo, para que a gente possa apoiar essa causa para gerar um impacto rápido, entendeu? Quer dizer, você doa agora, amanhã está recebendo a sexta. A gente vai fazer essa recorrência, a gente quer atender o maior número de municípios, de entidades e de organizações. A Gerando Falcões, na verdade, é uma franquia de projetos, né? Tem várias organizações linkadas, né? A CUFA também, a Central Única das Favelas, e é justamente esse pessoal que está mais precisando. As favelas que a gente não consegue enxergar a realidade lá de dentro, mas está a vulnerabilidade gigantesca. O Preto Zezé, que é o presidente da CUFA, é daqui do Ceará. Isso. Então, estamos todos juntos. Eu quero dizer a todos que estão nos assistindo que no Instagram do LEAD Ceará nós colocamos o link para a doação, que se chama o Corona no Paredão. Você entra lá no Panela Cheia Salva e você vai cair direto no Corona no Paredão, movido pelo LEAD Solidariedade, e faz a doação. Se for uma cesta básica, é R$50, mas você pode doar 2, 3, enfim, quantas quiser. E vai ser distribuído pelo Brasil inteiro. Bom, finalizando aqui a nossa live, eu só tenho a agradecer a cada um de vocês. Foi, acho que, um momento grandioso aqui para nós, espero para todos que estejam nos assistindo. Obrigada, Dado, obrigada, Mauro, Max, Laz, você é um exemplo para nós, sem dúvida. E, Cláudio, nos ajude a continuar levando aí essa esperança para todo o Brasil. Nós contamos com você nesse braço da filantropia. Muito obrigada. Depende de todos nós. Boa tarde a todos. Fiquem com Deus.